O nosso tema para hoje é o ecumenismo religioso. Sabe, queridos, falar do ecumenismo religioso é um vasto assunto. Nós precisaríamos talvez de umas 3, 4 palestras só para tratar disto. Mas porque talvez não temos esse tempo todo, nós vamos procurar aqui de forma resumida abordar sobre essa questão. O ecumenismo religioso. Vamos primeiro à definição do assunto. De acordo com as enciclopédias, ecumenismo é um movimento dentro do cristianismo que busca a unidade e a cooperação entre diferentes denominações cristãs, promovendo o quê? O diálogo, o respeito mútuo e o reconhecimento do que as igrejas têm em comum, mesmo diante de suas divergências históricas e doutrinárias. Uma definição muito interessante é buscar encontrar o que as igrejas têm em comum a despeito das diferenças doutrinárias, diferenças históricas. Isto é muito bonito e logo de cara a definição nos mostra um movimento bastante plausível para a sociedade num contexto de conflitos armados, num contexto de rivalidade entre as nações, rivalidade entre potências, rivalidade entre comunidades religiosas. Parece que de fato o ecumenismo vem para promover um bem para a sociedade. Vejam aqui, neste site muito interessante sobre a defesa dos direitos humanos, é dito que, mundo afora, o ecumenismo engloba uma vasta gama de iniciativas e práticas voltadas para fomentar a compreensão e o respeito mútuo entre as diferentes denominações cristãs. E os irmãos sabem que, anualmente, o movimento ecumênico vem promovendo a Semana de Oração de Unidade Cristã. E, por acaso, há uns 2 anos atrás, o tema para esta Semana de Oração de Unidade Cristã era o domingo como sendo a marca da unidade cristã. Muito interessante. Vejam aqui, esta Semana de Oração de Unidade Cristã é uma iniciativa que reúne igrejas de todo o mundo para reflexões e orações pela unidade. Eu agora quero vos mostrar que esta questão de unificação de igrejas não é um assunto tão novo assim, é um assunto profundo e no final eu vou vos mostrar que, na verdade, este movimento ecumênico que nas enciclopédias, nas revistas, nos jornais aparece como um movimento benéfico para a sociedade, na verdade, nada mais é do que um instrumento de Roma para devolver a supremacia perdida. Fiquem comigo nesta apresentação que eu tenho a certeza que vocês não irão se arrepender. A propósito, deixem vossos comentários, vossas dúvidas em relação ao tema aqui tratado. Vamos lá um pouquinho de história agora. Nós sabemos que Cristo funda uma igreja que é a igreja cristã, através dos apóstolos, que era uma igreja pura e fiel, de acordo com Apocalipse capítulo 2. A igreja de Éfeso era uma igreja pura e fiel. Nós podemos ver a descrição da igreja primitiva no livro de Atos, capítulo 2, também o capítulo 4, descreve muito bem como os primeiros cristãos viviam. Mas ao longo do tempo e depois da morte dos principais apóstolos, um novo movimento surge que buscou minar a verdade. Podem ler o livro Grande Conflito, o capítulo Como Iniciaram as Trevas Morais dentro da igreja cristã. Podem estudar também Apocalipse, capítulo 2 e 3, a igreja de Pérgamo, que significa uma mistura entre o paganismo e o cristianismo, dando assim o nascimento de um filho, o filho da perdição, que Paulo descreve como uma apostasia, que viria para corromper a igreja, que viria e se assentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus, impor leis de Deus, ou seja, mudar as leis de Deus. Mas ao longo do cristianismo, houve certos momentos em que uma batalha tremenda estava sendo travada, uma batalha entre a verdade e o erro. Ou seja, houve cismas, houve brigas, houve desentendimentos. Mesmo quando se fundou a Igreja Católica Romana, a Igreja Papal, houve cisma. E estes desentendimentos, por exemplo, levaram ao Concílio de Nicéia, no ano 325, que foi convocado pelo imperador Constantino, onde se debateu uma série de questões, como, por exemplo, a questão da divindade de Cristo. É verdade que a palavra de Deus aborda a divindade de Cristo de forma bem completa e bem clara. Existiam mesmo no tempo dos apóstolos
os ibionistas, que negavam a divindade de Cristo, os docetistas, que negavam a humanidade de Cristo. Portanto, este problema começou mesmo no tempo dos apóstolos. Já havia este debate. Mas foi neste concílio de Niceia que então entendeu-se que, de fato, Cristo é Deus. O concílio de Constantinopla, em 381, também abordou uma questão semelhante. Só para os irmãos perceberem que, ao longo da era cristã, houve sempre divisões, houve sempre diferenças de opiniões em relação a temas bíblicos. De fato, estes dois concílios, Niceia e Constantinopla, reuniram bispos de várias regiões do Império, não apenas de uma igreja local. E isto é considerado, ou seja, a história considera como uma reunião ecumênica, pois reuniu diferentes pessoas para lidar com questões controversas no tempo, certo? Mais adiante, houve o cisma do Oriente, no ano 1054, onde dividiu-se a igreja cristã em duas grandes tradições. No Ocidente, permanece a Igreja Católica Romana, liderada pelo bispo, pelo Papa de Roma, enquanto que no Oriente surge a Igreja Ortodoxa, a Igreja do Oriente, sob a autoridade do Patriarca de Constantinopla e outros patriarcas. Então vejam, o cisma do Oriente dividiu a Igreja em duas tradições: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Cristã de Constantinopla. Quais foram as principais causas desse cisma do Oriente? É que o Papa, lá em Roma, reivindicava a primazia universal sobre toda a Igreja. Mas os patriarcas do Oriente reconheciam o Papa apenas como o primeiro entre os iguais, sem autoridade absoluta. Então vejam que este cisma do Oriente foi causado principalmente pela negação à autoridade do bispo de Roma, à autoridade papal. Queridos, nós sabemos que mais à frente, no século XVI, houve a Reforma Protestante, que criou mais uma divisão entre a cristandade. Martinho Lutero, em 1517, afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, protestando assim contra a doutrina de salvação da igreja católica. A intenção inicial da Reforma Protestante era de reformar a igreja católica por dentro, mas como nós sabemos, o movimento ganhou um caráter de ruptura. Vamos ver então os motivos desse cisma da Reforma Protestante. É que os protestantes defendiam sola Escritura, somente a Bíblia como autoridade de fé e prática, enquanto que os católicos sustentavam a Bíblia e a tradição, interpretada pelo magistério da Igreja e também pelo Papa. Colocavam a tradição acima da palavra de Deus. Os protestantes pregavam a justificação pela fé, sola fide, sem necessidade de obras para alcançar a salvação. Ao passo que a Igreja Católica ensinava a fé, mas as obras, incluindo o quê? Os sacramentos como meio de salvação. Os reformadores recusaram o Papa como sendo o chefe da Igreja cristã. Isso quebrou a unidade institucional da cristandade ocidental. Mas o motivo para aquela divisão e o surgimento da Reforma Protestante. Os reformadores protestantes negavam a supremacia de Roma, negavam a supremacia do Papa de Roma. Este é o ponto. O cisma entre a Igreja Católica e o movimento protestante em particular trouxe consequências. Quais foram as consequências? Novas denominações cristãs, surgiram os luteranos, os calvinistas, anabatistas, anglicanos e outras denominações. Surgiram guerras religiosas na Europa. Queridos, houve uma fragmentação duradoura do cristianismo ocidental, criando o quê? Uma diversidade de igrejas protestantes ao lado do catolicismo. E é isto que o catolicismo não gostou, porque segundo Roma, apenas ela é a igreja verdadeira, com a exclusão de toda outra forma de culto. Para Roma não existe pluralidade religiosa, pluralidade cristã, pluralidade denominacional. Agora, para fazer um resumo, vamos escutar as palavras deste homem, daquilo que já falamos até agora, que de fato aconteceu. Os cismas na história da igreja cristã. Vejam aqui. Somos católicos. Então, tivemos um cisma no final do primeiro milênio, surge a Igreja Ortodoxa, Oriente e Ocidente, duas igrejas. Depois, 500 anos mais tarde, veio Lutero com os seus protestos. 3 igrejas em 1500 anos. 3 denominações, não 3 igrejas.
Então, a partir dos protestos de Lutero, 33 mil novas denominações. Veremos ainda com mais detalhes sobre este homem. O fato interessante aqui é que ele diz protestos de Lutero. Não é reforma protestante, segundo ele. São protestos de Lutero. Lutero que é culpado por toda esta situação, certo? Agora, qual foi a resposta que Roma deu ao movimento protestante? Qual foi a resposta que Roma deu à reforma protestante? Vejam aqui. No contexto da reforma protestante, surge então a Companhia de Jesus. Em 1540, o Papa Paulo III aprovou oficialmente a ordem religiosa jesuíta. E Inácio de Loyola, um ex-militar convertido, interessante, ele estruturou a ordem como sendo uma espécie de quê? De exército espiritual do Papa. Inácio de Loyola foi escolhido por Roma para estruturar o exército especial do Papa para guerrear as suas batalhas contra quem? Contra o movimento protestante. Os membros dessa ordem jesuíta deviam fazer o quê? Votos de pobreza, votos de castidade, obediência e um voto especial de obediência direto a quem? Ao Papa. Eles deviam estar dispostos a sacrificar-se, deviam estar dispostos a passar fome, deviam estar dispostos a não se casar, deviam estar dispostos a matar pessoas da família. Ou seja, eles deviam estar dispostos a tudo em nome da obediência ao Papa de Roma. Vejam aqui, no livro Grande Conflito, a irmã White escreve: nesse tempo, em que tempo? No contexto da Reforma Protestante. Nesse tempo, foi criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado, separados de laços terrestres de interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas o quê? A razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da sua própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poder. É assim como a irmã White descreve esta ordem jesuíta: cruel, sem escrúpulos, capaz de fazer qualquer coisa para obter o poder. E não para por aqui, vejam só. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem a quê? Irmãos, qual é o objetivo principal dos jesuítas em adquirir poder ao longo das eras? Qual é o foco de sua missão? Em tudo que vem fazendo no mundo, qual é o foco principal de sua missão? Vejam só. Subverter o protestantismo. Acabar com o protestantismo. Acabar com a reforma protestante. Curar as divisões que a reforma protestante trouxe. Mas a reforma protestante, ou seja, a divisão foi causada, pois o próprio Jesus Cristo diz que a minha palavra é o quê? É espada que corta, que divide o erro da verdade. Mas eles então querem acabar com essa divisão, criando esta ordem secreta jesuíta para acabar com o movimento da reforma protestante e também restabelecer a supremacia papal, a supremacia perdida. Certo, então vejam que no início, ou seja, nos séculos XVI, XVII, esses jesuítas estavam na linha da frente da Contra-Reforma. Contra-Reforma é um movimento dentro da Igreja Católica para combater a Reforma Protestante. Por isso que era chamada Contra-Reforma. E eles estavam defendendo a fé católica contra os protestantes. Eles escreviam, pregavam, escreviam livros, artigos para refutar as doutrinas da Reforma. E eles eram também grandes debatedores de teologia com os crentes ou teólogos reformados. Muito interessante. E a propósito, é uma coisa que está procurando ser feita novamente nos nossos dias. Veremos daqui a pouco. Vamos continuar. Os jesuítas expandiram o catolicismo para novas terras, na América, na Ásia, na África, ajudando o quê?
a compensar a perda que a Igreja Católica teve dos fiéis na Europa por causa da Reforma Protestante. Vejam aqui. Quando apareciam como membros de sua ordem, neste caso os jesuítas, ostentavam o quê? Santidade. Visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem. Mas vejam, irmãos, que sob esse irrepreensível exterior ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio dos jesuítas, o princípio fundamental da ordem, de que os fins justificam os meios. Eu penso que está claro. Vamos continuar porque não temos muito tempo aqui. Vejam só, sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminho aos cargos do governo. Sim, foram subindo e alcançando os mais altos cargos do governo de diversas nações. Ocuparam cargos como conselheiros de reis, conselheiros de príncipes, professores de filhos dos príncipes da terra. Fundaram escolas, colégios, uma vasta rede para influenciar as doutrinas católicas. Vejam só, Grande Conflito, página 235. Para lhes dar maior poder, foi promulgado o quê? Uma bula restabelecendo a Inquisição. Tais foram os meios que Roma invocara a fim de apagar a luz da reforma, para retirar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a superstição da Idade Média. Eu penso que ficou claro. Desde o seu surgimento, desde a sua fundação ou formação, o objetivo central dos jesuítas é destruir a reforma protestante. E os irmãos podem ver isto na Igreja de Jesus na Itália, que é a principal igreja jesuíta do mundo. Lá dentro da igreja existe esta estátua, onde vemos aí uma mulher segurando uma cruz, jogando para o chão alguns homens considerados hereges. E podem ver, aí embaixo está aí uma estátua de um anjo rasgando um livro. Que livro é esse? É a Bíblia. Queridos, esta é a maior prova, é a maior confirmação. Esta, na verdade, é uma mensagem que os jesuítas estão dando de qual é a sua função, a sua missão. Destruir a Bíblia, destruir a palavra de Deus, destruir a reforma protestante. Mas não se esqueçam que nós estamos falando de ecumenismo religioso. Vamos chegar lá. Estou dando aqui alguns pontos históricos para que o assunto fique ainda mais claro. Vejam que, ao longo dos séculos posteriores, algumas guerras foram forjadas. Alguma agitação militar foi então forjada principalmente por esta Companhia de Jesus, por esta ordem jesuíta. Com que propósito? Vejam aqui. É claro que não há dúvidas que os jesuítas foram os principais protagonistas das duas guerras mundiais. A propósito, mesmo a Guerra Revolucionária na América foi protagonizada pelos jesuítas de Roma. Vejam aqui palavras de Abraham Lincoln, o então presidente da América. Vejam só. Ele diz que, infelizmente, sinto cada vez mais todos os dias que não é somente contra os americanos do Sul que estou lutando. É mais contra o Papa de Roma, seus perfumados jesuítas e escravos cegos e sedentos de sangue. Palavras de Abraham Lincoln. Não é apenas contra os americanos do Sul que eu estou lutando. Esta batalha está sendo conduzida pelos jesuítas de Roma, com um objetivo. Vejam aqui também. Estou lendo citações históricas. Num livro de Alberto Rivera, é dito o seguinte: de fato, os papas se envolveram e instigaram a maioria, se não todas as guerras europeias ao longo dos séculos. Edmond Paris, no seu livro O Vaticano contra a Europa, escreve que o Papa, em seu ódio aos cristãos ortodoxos, isto no contexto da Primeira Guerra Mundial, sim? O Papa, em seu ódio aos cristãos ortodoxos, incitava continuamente o imperador Francis Joseph, da Áustria-Hungria, a castigar os sérvios. Vejam que ele diz que pode-se dizer especificamente que em 1914, que foi o ano do começo da Primeira Guerra Mundial, a Igreja Romana iniciou uma série de guerras infernais. Uma série de guerras infernais
em 1918, com o Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial. Na verdade, não havia acabado todo o seu plano, o seu objetivo. Isto foi, então, restabelecido com a Segunda Guerra Mundial. Vejam aqui. Alberto Rivera volta a dizer que o Papa esteve tanto na Segunda Guerra Mundial quanto Hitler e o católico Mussolini, e, portanto, igualmente culpado pelo assassinato de 6 milhões de judeus. Estou lendo citações, estou lendo livros apenas, não são minhas declarações. E, de fato, achei interessante, pois a própria BBC News Brasil saiu e disse que a carta que mostra que o Papa Pio XII provavelmente sabia do extermínio nazista em 1942, antes do que admite o Vaticano. Não se trata de teoria de conspiração. São dados reais. São dados reais. Agora, após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu no contexto romano, no contexto jesuíta, neste contexto de buscar restabelecer a supremacia papal, destruir o protestantismo? O que aconteceu? Vejam aqui. O fim da Segunda Guerra Mundial resultou, primeiro, na criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 24 de outubro de 1945. 3 anos depois, em 1948, formou-se o Concílio Mundial das Igrejas. Eu vou chegar lá daqui a pouco. O que é o Concílio Mundial das Igrejas? O que o Concílio Mundial das Igrejas está fazendo? Não só. 14 anos depois, em 1962, realizou-se o quê? O Concílio Vaticano II. Vamos começar com a ONU. O que a ONU trouxe de diferente neste contexto pós-Segunda Guerra Mundial? O que a ONU trouxe? Vejam aqui. Através da ONU, algumas declarações de direitos humanos entraram em vigor. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, trouxe princípios de liberdade de consciência, liberdade de crença e de culto, que serviram como base comum para religiões se respeitarem mutuamente. Muito bom, bonito, plausível o trabalho da ONU, que trouxe o quê? Liberdade de consciência, para que as religiões se respeitem mutuamente no mundo. Interessante. Vejam só também. A Organização das Nações Unidas apoia iniciativas como o quê? A Aliança das Civilizações da ONU, formada em 2005, que promove o quê? Cooperação entre culturas e religiões para reduzir extremismos. Interessante. Para reduzir-se o extremismo, para reduzir-se o terrorismo, tem de haver essa organização que une religiões. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, neste caso, os Objetivos de 2030, a ONU convoca religiões e igrejas a cooperarem em áreas como o quê? Combate à pobreza, educação, saúde, preservação ambiental. Então, diríamos que a ONU, sim, está empenhada em unificar as religiões, em unificar as igrejas como um meio para alcançar um mundo melhor, como um meio para alcançar a paz, como um meio para alcançar o quê? Um planeta pacífico, a paz entre as nações. É interessante que Robert Mueller, que foi o ex-secretário assistente das Nações Unidas, ele falou certa vez que o seu grande sonho era unir as grandes religiões do mundo com a ONU para trazer a paz plena no mundo. Mas ele fala também no contexto de governo mundial e governo divino. Vejam só. São palavras de Robert Mueller. Ele diz que creio firmemente hoje que o cumprimento da nossa futura paz, justiça, felicidade e harmonia neste planeta não dependerá de um governo mundial, mas de um governo divino, ou governo cósmico. Interessante. Ele diz que a nossa paz não vai depender apenas de um governo mundial, mas sim também de um governo divino, de um governo cósmico. Ele diz também: meu grande sonho é conseguir uma grande aliança entre todas as grandes religiões e as Nações Unidas. Era sonho de Robert Mueller ou era uma profecia? Ou era um plano que já existia antes?
É isto que nós estamos vendo. As igrejas, por meio da ONU, estão sendo chamadas à unificação, à paz. Estão sendo chamadas a quê? A deixar de lado suas diferenças. Para acabar com o terrorismo, precisamos estar todos envolvidos. Precisamos todos nos amar, deixar de lado nossas diferenças doutrinárias. Vamos então ao Concílio Mundial das Igrejas, que foi fundado em 1948, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial. Vejam só. De acordo com a Wikipédia, que é a biblioteca mais fácil de ser encontrada, Concílio Mundial das Igrejas, ou Conselho Mundial de Igrejas, é uma organização intereclesial cristã mundial fundada em 1948 para trabalhar pela causa do ecumenismo, certo? Seus membros plenos incluem a Igreja Síria do Oriente, a maioria das jurisdições da Igreja Ortodoxa Oriental. A Igreja é responsável pelo cisma lá em 1054, certo? Agora, com o Concílio Mundial das Igrejas, tudo volta à beleza, à harmonia. Está lá também as Igrejas Ortodoxas Orientais, a Federação Luterana Mundial, a Comunhão Anglicana, as Igrejas Menonitas, o Conselho Metodista Mundial, interessante, a Aliança Batista Mundial, também interessante, a Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas. Enfim, são essas igrejas que compõem o Concílio Mundial das Igrejas. Na verdade, mais de 300 denominações estão lá como filiadas ao Concílio Mundial das Igrejas, que é um movimento ecumênico, como a própria Wikipédia nos diz. Vamos lá, ao Concílio Vaticano II. Quais são as mudanças que o Concílio Vaticano II trouxe no contexto ecumênico? Vejam aqui. Na Wikipédia está Concílio Vaticano II. É dito que foi convocado no dia 25 de dezembro de 1961, através desta Constituição Apostólica do Papa João XXIII. É dito que em 1995 o Papa João Paulo II classificou o Concílio Vaticano II como o quê? Como um momento de reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre suas relações com o mundo. Em outras palavras, no Concílio Vaticano II, Roma parou para refletir. Como é que nós, como Igreja, estamos lidando com as pessoas do século XX e com as pessoas do século XXI que virão? Em outras palavras, Roma parou para trazer uma mudança nas suas maneiras de agir. Vejam aqui. O objetivo do concílio é discutir a ação da Igreja nos tempos atuais, ou seja, a sua finalidade é promover o incremento da fé católica. Por outras palavras, o concílio pretende o quê? A atualização e abertura da Igreja. O Concílio Vaticano II tinha como objetivo atualizar a Igreja, atualizar os modus operandi da Igreja no século XX, no século XXI. E é neste contexto que muitos dizem que Roma mudou. Que Roma mudou, agora vamos à plena unidade. Agora vamos todos nos amar, porque Roma mudou. Vejam aqui, Ellen White escreve o seguinte. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com o quê? Com roupagens de aspecto cristão. Não mudou, porém, foi através do Concílio Vaticano II que esta roupagem de aspecto cristão foi ainda mais organizada. Porque agora vem com a aparência de interdenominacionalismo, uma aparência de que vamos louvar a todos, vamos nos abraçar, vamos orar juntos. É momento de chorarmos, é momento sim de cura das nações, de cura. Vamos deixar de lado as diferenças. Roma não cria nisto, na verdade não crê nisto, como vou vos mostrar. Mas escutem aqui como hoje está justificando o registro de suas horríveis crueldades. Bem rápido. O pecado nos separou, nosso pecado. Os mal-entendidos na história, uma longa estrada de pecado comunitário. E quem é o culpado? Todos somos culpados.
Quem é o culpado pela longa história de divisão, de massacre, de morte, de inquisição espanhola, dos albigenses, de tudo isto? Quem é o culpado? Todos somos culpados, justificando assim o registro de suas horríveis crueldades. Queridos, em 1999, algo histórico aconteceu. Na verdade, foi assinado a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial. E alguns dizem que isto trouxe um fim ao protestantismo, como se Lutero tivesse apenas protestado num só ponto. Foram 95 teses de Lutero. Sim, 95 teses de Lutero. E neste encontro foi assinado isto. E alguns anos depois, a Igreja Metodista Mundial também assinou o mesmo. E agora, líderes evangélicos carismáticos do mundo dizem: vamos à unidade, Roma mudou, vamos todos nos unir, o protesto acabou. Vejam aqui. É dito, este homem escreve no seu livro que nada realmente mudou na doutrina da Igreja. Aquilo que a Igreja ensinou por séculos, nós ainda ensinamos. Desmente a afirmação de que em 1999, ao introduzir ou a tentar corrigir um mal-entendido com a reforma protestante, a Igreja Católica tenha mudado. Vejam aqui, o grande conflito. Não, grande conflito não. A revista Heraldo. Roma nunca muda. Está isto claro? Ela afirma infalibilidade. É o protestantismo que vai mudar. Quem que vai mudar? É o protestantismo que vai mudar. Escutem aqui o que está sendo dito agora. Escutem aqui como os jesuítas de Roma estão trabalhando para acabar com a reforma protestante. Isto é tão sério, meus irmãos. Vejam aqui. Agora, por que é histórico? Porque em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um tratado que deu fim aos protestos. Isto deu fim aos protestos de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero já acabou, bem como o vosso. Talvez agora todos sejamos católicos de novo. Portanto, os protestos já acabaram há 15 anos. E eu sei que sou um pouquinho atrevido aqui, porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode existir uma igreja protestante? O protesto acabou. O protesto acabou. Se não há mais protesto, como pode existir uma igreja protestante? O protesto acabou. Acabou mesmo o protesto. O mais chocante é que não foi este homem apenas que pronunciou isto. Kenneth Copeland, um dos maiores líderes ecumênicos, um dos maiores líderes pentecostais da América, saiu e disse, pegou um documento e disse: aqui está a doutrina católica atual. As coisas mudaram. Chega de rivalidades. Vamos todos à união. Queridos irmãos, a pergunta é: o protesto realmente acabou? O livro Grande Conflito, página 581. Roma está visando a restabelecer o seu poder para recuperar o quê? A supremacia perdida. Eu agora quero vos mostrar, para encerrarmos, que ecumenismo não é nada bonito como vem se pregando por aí. Que ecumenismo não é nada bonito. Este é, na verdade, um plano para acabar com todo o trabalho da reforma protestante. Jogar a palavra de Deus abaixo. Acima de tudo, colocar Roma como uma entidade global. Preparar o mundo para o anticristo. Preparar o mundo para a marca da besta. Para a imagem da besta. Vejam aqui. Alguns anos depois de 1999, quando os católicos e luteranos assinaram aquele acordo de que, sem justificação pela fé, somos todos amigos agora. A Igreja Metodista Mundial assinou também o mesmo tratado. Em 2006, 2007, o Papa Bento XVI chocou o mundo. Ele chocou o mundo com esta declaração. Vejam aqui. Papa diz: outras denominações não são verdadeiras igrejas.
Quando ele fala de outras denominações, está falando de quem? Batistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, testemunhas de Jeová. Todas as religiões, todas as igrejas, todas as denominações não são verdadeiras igrejas. Vejam aqui. O Papa diz, outras denominações cristãs não são igrejas verdadeiras. O Papa Bento XVI reafirmou a primazia universal da Igreja Católica Romana, aprovando um documento divulgado na terça-feira que diz que as igrejas ortodoxas eram defeituosas e que outras denominações cristãs não eram igrejas verdadeiras. O protesto acabou? Algo realmente mudou na doutrina da igreja? Algo realmente mudou? O ecumenismo vem para nos abraçarmos e chorarmos? Roma não pensa assim. Vejam só. Isto vem do Registro Nacional Católico. Por que devemos evangelizar nossos amigos protestantes? É dito. Quando me perguntaram por que passo tanto tempo evangelizando protestantes, eu geralmente respondo fazendo algumas perguntas minhas. Jesus criou uma igreja? Todas as respostas que recebi foram: sim, Jesus criou uma igreja. E de acordo com eles, qual é essa igreja que Jesus criou? Igreja Católica Romana. Vejam só. Então eu pergunto, a Igreja Católica é a igreja que Jesus começou? Toda vez, novamente, dos católicos, a resposta é sim. Ao que eu respondo, bem, vocês não acham que Jesus quer que os batistas, evangélicos, luteranos e não denominacionalistas e todos os protestantes, vejam só, todos os protestantes se juntem a nós na sua igreja? E ele termina dizendo, e é por isso que passo tanto tempo evangelizando protestantes, porque eu acredito que Deus quer que todos sejam católicos, para que possam recebê-lo na Eucaristia e para que possam receber todas as graças que ele tem para lhes oferecer através da Igreja Católica. Não é isto um eco das palavras do Papa Pio IX, sim? De que fora da Igreja Católica não há salvação? De que não existe esperança fora da Igreja Católica? Queridos, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Nada mudou aqui. O ecumenismo não é tão bonito como nós pensamos. Vejam só. A Crisis Magazine é uma revista católica e dizem aí, rumo ao novo ecumenismo. Qual é esse novo ecumenismo? É dito que os bispos devem envolver ativamente os ministros protestantes nas suas dioceses, com o objetivo expresso de levar congregações inteiras à plena comunhão. Levar congregações inteiras à plena comunhão. Da mesma forma, os bispos devem formar especialistas teológicos bem versados na doutrina protestante. Homens e mulheres de evidente santidade e aprendizagem eminente, capazes de gerir o quê? Um diálogo construtivo destinado a quê? A remover obstáculos no caminho para a unidade católica. A unidade cristã deve ser, só pode ser, unidade católica. Que todos os católicos, especialmente aqueles dotados da nobre categoria de bispo, abracem o novo ecumenismo. Qual é esse novo ecumenismo? Ecumenismo católico. Não existe outro tipo de ecumenismo, diz a Igreja Católica. Ecumenismo verdadeiro só pode ser unidade católica. Unidade verdadeira só pode ser em torno da Igreja Católica. Fecham aqui nesta publicação. Entre protestantes e ortodoxos, a autoridade do Papa acabou prevalecendo. É dito, como os crentes católicos, protestantes e ortodoxos rezaram esta semana por unidade cristã, esse homem esclarece como o papel do Papa evoluiu dentro deste diálogo ecumênico, à medida que a sua legitimidade específica foi gradualmente reconhecida. Lembram quando o Vaticano convidou ministros protestantes para irem ao Vaticano e debater sobre a primazia de Pedro, para que reconheçam que Deus concedeu à Igreja Católica, neste caso, o cetro de Pedro, o trono do apóstolo Pedro. Eles foram lá debater a primazia de Pedro. Irmãos, é dito que o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que nos anos atrás.
na vigília ecumênica, nós vimos que o próprio patriarca Bartolomeu, que é o patriarca ortodoxo de Constantinopla, ele disse que o mundo precisa da liderança espiritual do Papa Francisco. Justin Welby, o arcebispo da Cantuária dos anglicanos, falou também que no seu encontro com o Papa Francisco, ele se sentia muito nervoso. Sim, foi uma experiência emocionante. Nós chegaremos ao ponto em que todo mundo de fato vai ser católico. É este o objetivo do movimento ecumênico. Estamos na batalha dos últimos tempos, mas não acreditamos que seja o fim do mundo. Se você ler os santos com atenção, eles dizem que não é o fim do mundo, é o fim desta era. Algo novo está a chegar. O maior triunfo da Igreja em toda a história mundial está a chegar. Quando o mundo inteiro se tornará católico, o mundo todo. E aqui está algo que me aconteceu no ano passado, só para lhe dar uma ideia de quão grande é isto, o que está prestes a acontecer, uma grande vitória. A palavra de Deus alertou sobre o perigo iminente, que isto seja ignorado, e o mundo protestante aprenderá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for tarde demais para escapar da armadilha. Eu não falo isto apenas para protestantes, falo também para adventistas, pois de acordo com esta publicação, uma publicação católica, Relações Denominacionais Adventistas do Sétimo Dia, é dito que, sim, os católicos elogiam os adventistas por não guardarem o domingo, por não crerem na imortalidade da alma. Eles dizem que, apesar dessas diferenças, o Concílio Vaticano II trouxe o quê? Abriu portas para o diálogo com outras denominações, incluindo adventistas. Cuidado, meus irmãos. Estes esforços refletem o nosso compromisso para quê? Para curar divisões centenárias. Como católicos, estamos comprometidos em reunir cristãos e restaurar o quê? A comunhão plena dentro da única igreja verdadeira. Qual é essa única igreja verdadeira? Católica Romana. Meus irmãos, eu poderia ainda falar muito esta noite, mas não temos tempo. O tempo já se foi. O movimento ecumênico não é nada bonito. Fiquemos atentos a isto. Preparemos-nos para isto. Deus nos chamou como um povo para dar uma mensagem diferente. Nós lemos que não devemos adular o mundo, nem pedir-lhe perdão por ter que dizer a verdade. Deus chamou sua igreja hoje, como chamar o antigo Israel, para erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-os das igrejas. Separou-os. Nós temos uma mensagem tremenda, uma mensagem importante para partilhar com o mundo. Levantemo-nos e preguemos a mensagem para que o mundo escape desses enganos. Vamos orar para encerrar então a nossa apresentação. Obrigado, Senhor, por este estudo. Obrigado por abrir nossa mente para estas verdades. Senhor, nós queremos continuar fiéis e não queremos ser enganados. Abra, Senhor, nosso coração de par em par e nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.